O sol de São Paulo batia forte naquela tarde de verão, mas o ar dentro do apartamento parecia sufocante, como se as paredes de concreto da Avenida Paulista tivessem se fechado sobre mim. Eu me chamo Ana, tenho 42 anos e até 3 dias atrás, minha vida era uma rotina previsível. Acordar cedo, preparar o café para o Roberto, beijá-lo antes de ele sair para o escritório na Faria Lima e depois mergulhar no meu trabalho como designer gráfica em casa. Roberto era o pilar da nossa família, o homem que eu amava há 18 anos, desde que nos conhecemos na faculdade de arquitetura. Ele, com seu sorriso confiante e mãos calejadas de quem construía sonhos em plantas baixas, era o oposto da minha timidez. Juntos criamos a Laura, nossa filha de 16 anos, que agora chorava no quarto ao lado, abraçada ao travesseiro dele. Tudo mudou na sexta-feira passada. Roberto saiu para uma reunião de rotina com um cliente no interior, algo comum para ele, que viajava de vez em quando para vistoriar obras. Eu o vi partir às 7 da manhã, acenando da janela enquanto o carro dele desaparecia no trânsito caótico da Marginal Pinheiros. Horas depois, o telefone tocou. Era o Hospital de Campinas. Um acidente na rodovia Anhanguera. Colisão frontal com um caminhão que invadiu a pista. Ele não sofreu, disseram os médicos, mas as palavras ecoaram vazias na minha mente. Não sofreu? Como se isso apagasse o fato de que meu marido, aos 45 anos, estava morto. Eu dirigi até lá em estado de choque, com Laura ao meu lado, as mãos dela apertando as minhas no volante. O cheiro de desinfetante no necrotério ainda me persegue nos pesadelos. Agora, na véspera do enterro, o apartamento fervilhava de parentes e amigos. Minha mãe, Dona Clara, uma senhora de 68 anos com o cabelo grisalho preso em coque e o rosário sempre entre os dedos, organizava a cozinha como se fosse uma general de guerra. Ana, filha, você precisa comer algo. Não adianta desabar agora. Ela insistia, empurrando um prato de pão de queijo na minha direção. Eu mal conseguia engolir. O luto é assim, uma onda que te arrasta para o fundo e você luta para não se afogar. Laura, com os olhos inchados e o uniforme do colégio ainda amarrotado, se recusava a sair do quarto. Papai não pode estar morto, mãe. Ele prometeu me levar ao show da Anitta no mês que vem, ela murmurava, como se repetindo aquilo pudesse mudar o destino. Eu me sentei no sofá da sala, olhando para as fotos na parede. Nossa viagem a Gramado no inverno de 2015, com neve falsa caindo ao fundo. O casamento na igreja de Santa Efigênia, eu de véu branco e ele de terno impecável. Laura no primeiro dia de escola montada nos ombros dele. Roberto era perfeito na superfície. Provedor, pai dedicado, amante carinhoso. Mas nos últimos meses algo mudara. Ele chegava tarde do trabalho alegando projetos apertados e o celular dele vibrava com mensagens que ele apagava rápido demais. Eu viajava na maionese, achando que era só estresse. Agora, com ele partido, aquelas sombras pareciam insignificantes comparadas à dor que me consumia. O telefone tocou de novo. Era o coveiro do cemitério São Pedro, confirmando os horários para o dia seguinte. Senhora Ana, o velório começa às 9 da manhã. Traga as roupas dele, se quiser. Eu hesitei. Vestir o morto? Parecia um ritual cruel, mas era costume aqui em São Paulo, onde o catolicismo ainda dita as cerimônias. Escolhi o terno azul marinho que ele usava em ocasiões especiais, o que realçava seus olhos castanhos. Enquanto dobrava a camisa, lágrimas caíram no tecido, manchando-o como se fossem gotas de chuva. A noite caiu pesada, com o barulho da cidade infiltrando-se pelas janelas entreabertas, buzinas distantes, o ronco dos metrôs subterrâneos, o cheiro de asfalto molhado de uma garoa que começava a cair. Eu não dormi. Fiquei ali na cama que ainda guardava o calor dele, revivendo memórias. Lembrei da nossa lua de mel em Salvador, dançando axé na Pelourinho até o amanhecer, os corpos suados colados ao som do berimbau. Roberto me fazia rir com suas piadas bobas sobre arquitetura. Nossa casa é como um projeto meu, sólida, mas com espaço para surpresas. Surpresas, se eu soubesse. Pela manhã o céu estava cinzento, a garoa transformando-se em chuva fina que embaçava os vidros dos carros. Vestimos-nos de preto. Eu com um vestido simples de algodão, Laura com uma saia que ela mesma escolhera.
e minha mãe com seu chale de viúva. O carro fúnebre nos esperava na rua, um Mercedes preto reluzente que contrastava com o caos do trânsito matinal. Dirigimos em silêncio até o cemitério no Brooklyn, passando por avenidas lotadas de gente apressada, alheia ao meu mundo desabando. O portão de ferro se abriu com um rangido, e o cheiro de terra úmida e flores murchas nos envolveu. O velório era numa capela pequena, com paredes brancas e bancos de madeira gasta. O caixão de mogno ficava no altar, coberto por uma cortina de veludo. Colocamos Roberto lá dentro, arrumando a gravata com mãos trêmulas. Laura beijou sua testa gelada e soluçou. Eu te amo, pai. Amigos e colegas começaram a chegar. O sócio de Roberto na firma de arquitetura, o Marcos com a esposa loira e óculos de armação fina, vizinhos do prédio trazendo coroas de crisântemos, até o padre da paróquia local, que recitava orações em latim misturado com português. Eu me posicionei ao lado do caixão, recebendo abraços e condolências. Força, Ana, ele era um homem bom, diziam. Mas por dentro, eu me sentia vazia, como se uma parte de mim tivesse sido enterrada junto com ele. A chuva batia no telhado de zinco, um tamborilar constante que ecoava minha angústia. Foi então que, entre a multidão que se aglomerava na entrada, vi uma figura que não reconheci de imediato. Uma mulher de uns 35 anos alta, com cabelos pretos longos e um vestido preto justo que realçava curvas que pareciam deslocadas num lugar como aquele. Ela parou na porta, os olhos fixos no caixão, e algo no seu olhar, uma mistura de tristeza e posse, me gelou o sangue. Quem era ela? Por que parecia tão à vontade ali como se pertencesse ao meu luto? Meu coração acelerou, e pela primeira vez desde o acidente, senti uma faísca de raiva cortando a névoa da dor. A cerimônia mal começara, mas eu sabia, algo estava prestes a mudar tudo. A mulher na entrada da capela se moveu devagar, como se o peso do ar úmido a prendesse ao chão. A chuva lá fora intensificava, tamborilando no telhado como dedos impacientes, e o cheiro de terra molhada se misturava ao incenso que o padre acendia no altar. Eu pisquei, tentando me convencer de que era só uma conhecida distante de Roberto, talvez uma cliente da firma de arquitetura que eu nunca vira. Mas o jeito como ela mordia o lábio inferior, os olhos castanhos fixos no caixão, traía algo mais íntimo. Ela deu um passo à frente, serpenteando entre os convidados que formavam uma fila irregular, murmurando pêsames automáticos. Meu estômago revirou. Laura, ao meu lado, fungava baixinho, limpando o nariz com a manga do casaco preto. Mãe, quem é aquela? Ela sussurrou, notando o meu olhar. Eu hesitei, balançando a cabeça. Não sei, filha. Fica aqui com a vovó. Minha mãe, Dona Clara, apertou meu braço com força, seus dedos ossudos como garras protetoras. Ana, não se preocupe com estranhos agora. Foque no seu homem. Mas era tarde demais. A faísca de raiva já se acendia, queimando a apatia que me envolvia desde o telefonema do hospital. A mulher parou a uns metros do caixão, tirando os óculos escuros que usava apesar do céu nublado. Seu rosto era bonito, de um jeito urbano e polido. Maquiagem borrada pela umidade, mas ainda assim impecável, como as mulheres que desfilam pela Oscar Freire em tardes de sol. Ela estendeu a mão para tocar a borda do caixão, um gesto que me fez congelar. Quem era ela para tocar o que era meu? Meu Roberto, o homem que dividira a cama comigo por 18 anos, que me abraçara nas noites de insônia quando Laura era bebê e chorava sem parar. Eu me levantei devagar, as pernas bambas como se andasse sobre algodão, e caminhei até ela. Desculpe, eu disse, minha voz saindo rouca, quase um sussurro por cima das orações do padre. Ela se virou surpresa, e por um segundo nossos olhares se cruzaram. Nos dela havia uma vulnerabilidade que não combinava com a pose confiante. Eu sou amiga do Roberto, ela respondeu com um sotaque leve do interior, talvez de Campinas ou Ribeirão Preto. Meu nome é Carla. Trabalhei com ele em um projeto no ano passado. Amiga, projeto. As palavras soaram falsas, como as desculpas que Roberto dava para as noites em claro. Eu forcei um sorriso fraco, o tipo que se usa em velórios para manter as aparências. Eu sou Ana, a esposa.
Não me lembro de você nas fotos da firma. Ela corou levemente, desviando o olhar para o chão de azulejo rachado. A capela estava lotada agora, com o zumbido de conversas baixas e o choro abafado de uma prima distante. Marcos, o sócio de Roberto, se aproximou, batendo no meu ombro com uma mão pesada. Ana, tudo bem? Essa é a Carla, sim. Ela era assistente no projeto da torre em Pinheiros. Roberto mencionou que ela era ótima com os renders 3D. Ele sorriu, alheio à tensão que crescia no ar entre nós. Carla assentiu rápido demais. Ele me ajudou muito. Era um chefe incrível. Chefe, meu peito apertou. Eu me lembrei das mensagens apagadas, das risadas que ele dava no celular durante o jantar, dizendo que era só um meme do grupo do trabalho. A cerimônia prosseguiu, com o padre entoando o Pai Nosso em um tom monótono que ecoava nas paredes úmidas. Eu voltei ao meu lugar, mas não conseguia tirar os olhos dela. Carla se sentou na fileira de trás sozinha, torcendo um lenço de papel nas mãos. Durante o sermão que falava de perda e redenção, minha mente vagava. Nos últimos 6 meses, Roberto mudara. Ele comprara roupas novas, um perfume caro que eu não escolhera, e viajava mais para reuniões de campo. Eu atribuíra ao estresse da promoção na firma. Mas agora, vendo Carla ali, as peças se encaixavam como um quebra-cabeça cruel. Será que ela era a razão das noites em que ele chegava com o cheiro de outro sabonete? A raiva borbulhava, misturada à dor, como a garoa que escorria pelas janelas embaçadas. Quando o velório acabou e o caixão foi levado para o túmulo, a multidão se dispersou sob guarda-chuvas pretos que pontilhavam o cemitério como corvos. O Brooklyn, com suas ruas arborizadas e mansões escondidas atrás de muros altos, parecia um cenário irreal sob a chuva fina. Eu caminhei atrás do cortejo, o barro grudando nos sapatos baixos, Laura se apoiando em mim. Mãe, eu sinto falta dele tanto, ela murmurou a voz embargada. Eu sei, amor, eu também. Mas por dentro, eu lutava contra uma tempestade diferente. Carla seguia a uma distância segura, o vestido preto colando a pele pela umidade. Ela parou perto de uma lápide antiga, fingindo ajustar o salto, mas eu via que observava o túmulo. No sepultamento, sob a tenda improvisada que pingava água, o padre jogou terra sobre o caixão. Cada pá de solo caía como um soco no meu peito. Familiares choravam, mas eu me mantinha ereta, o luto dando lugar a uma determinação fria. Quando todos se afastaram para o café comunitário na saída do cemitério, um costume paulistano de pães de queijo e café forte para aquecer as almas, eu me aproximei dela de novo. Estávamos sozinhas perto de uma fileira de ciprestes, o vento carregando folhas úmidas pelo ar. Carla, podemos conversar? Eu perguntei, minha voz firme agora, sem o tremor de antes. Ela hesitou, os olhos se enchendo de lágrimas. Ana, eu não queria vir, mas ele era importante para mim. Importante como? As palavras não saíram, mas pairaram entre nós. O que você e Roberto tinham? Eu disparei, o coração martelando. Ela engoliu em seco, olhando para o chão encharcado. Não é o que você pensa. Foi só uma amizade que se estendeu além do trabalho. Ele me contava tudo sobre você, sobre a Laura. Dizia que era sortudo. Mentira. Eu sentia no ar, no jeito como ela evitava meu olhar. A raiva me deu forças. Pela primeira vez, eu não era a viúva frágil. Amizade? Então por que você parece tão destruída? Eu pressionei, aproximando-me. A chuva parou por um instante, deixando o silêncio pesado. Carla abriu a boca para responder, mas um trovão distante a interrompeu. Ana, por favor, não aqui. Mas eu não recuaria. Não agora, quando o luto se transformava em fúria. Minha mãe me chamou de longe, acenando com um guarda-chuva. Filha, vamos. Eu me virei, mas não antes de ver o pânico nos olhos dela. Algo me dizia que essa conversa estava longe de acabar. Enquanto caminhávamos para o carro com o trânsito da ave Washington Luiz, rugindo ao fundo, eu soube. O funeral de Roberto não era o fim. Era o começo de uma verdade que eu precisava desenterrar, custasse o que custasse. E Carla seria a chave. Os dias seguintes ao enterro se arrastaram como uma névoa densa sobre São Paulo,
onde o sol tentava furar as nuvens cinzentas, mas só conseguia lançar uma luz pálida nas ruas movimentadas do Brooklyn. Eu mal dormia. O apartamento na Vila Mariana, agora um eco vazio de risadas e rotinas quebradas. Laura voltara para minha escola por insistência da psicóloga que minha mãe chamara. Ela precisa de normalidade, Ana. Mas eu via nos olhos dela a mesma sombra que me consumia. Aos 16 anos, ela lidava com o luto como uma adolescente faria. Postando stories no Instagram com fotos antigas do pai, legendas cheias de corações partidos e depois se trancando no quarto para ouvir músicas tristes no fone de ouvido. Eu a observava da cozinha, preparando um miojo instantâneo que nenhum de nós comia de verdade, e me perguntava como proteger o que restava da nossa família. Carla. O nome dela martelava na minha cabeça como o barulho incessante das obras na Rua Vergueiro, ali perto. Desde o cemitério, eu não conseguira parar de pensar nela, na forma como fugira da conversa, murmurando um "me desculpe", apressado, antes de sumir entre os carros estacionados sob a garoa que voltava a cair. No dia seguinte ao funeral, enquanto arrumava as coisas de Roberto no armário, encontrei o celular dele, que o Marcos me devolvera com as condolências. Ele deixou no escritório, Ana, achei que você quisesse. O aparelho estava trancado, mas eu conhecia a senha. O aniversário da Laura, 1509. Meu coração disparou ao abri-lo. Mensagens antigas, fotos de projetos. E então, um app de mensagens criptografadas, daqueles que ele instalara por causa do trabalho confidencial. Eu hesitei, os dedos tremendo sobre a tela rachada, mas a raiva venceu o remorso. Digitei e entrei. Lá estavam elas, conversas com C, cheias de emojis de corações e risadas. Saudade de você hoje, amor. A reunião foi um inferno sem te ver no intervalo. Ele escrevera em março. Ela respondera com uma foto dela em um bar na Vila Madalena, o vestido vermelho colado ao corpo. Legenda. Vem me buscar? Ana não vai desconfiar. Meu estômago revirou como se eu tivesse engolido vidro. Mensagens de hotéis em Campinas, promessas de uma vida juntos um dia e até uma transferência bancária de R$1.000 para o aluguel, amor. Não era só uma aventura. Era uma traição meticulosa, tecida nas brechas da nossa vida. Eu me sentei no chão do quarto, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturadas a uma fúria que me fazia querer gritar. Como ele pôde? Depois de tudo, as noites em que eu o esperava acordada, os planos para a aposentadoria em Ubatuba, os beijos que selavam nossas brigas bobas sobre quem lavaria a louça. Mas o luto não era só dor, era uma âncora que me impedia de explodir. Minha mãe, Dona Clara, notou meu estado quando veio trazer um ensopado de frango, o cheiro reconfortante preenchendo a cozinha apertada. Filha, você está com uma cara de quem viu fantasma. O que foi? Eu hesitei, o celular ainda na mão como uma bomba relógio. Mãe, o Roberto. Ele tinha outra. As palavras saíram baixas, quase inaudíveis por cima do ronco do ar-condicionado que mal refrescava o ar abafado. Ela parou de mexer a panela, os olhos se estreitando atrás dos óculos de armação grossa. Outra? No funeral? Aquela mulher de vestido apertado? Eu assenti, e então despejei tudo. As mensagens, as mentiras, a forma como Carla aparecera como uma intrusa no meu inferno. Minha mãe se sentou à mesa, o rosário tilintando entre os dedos. Homem é assim, Ana. Mas você é forte. Não deixa isso te derrubar, pensa na Laura. Ela tinha razão. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora com sirenes distantes e o cheiro de poluição infiltrando pelas frestas, eu decidi agir. Não vingança cega, mas verdade. Pesquisei o nome dela no LinkedIn. Carla Mendes, designer júnior na mesma firma de Roberto, com fotos profissionais em que sorria para a câmera, como se o mundo fosse dela. Um perfil no Facebook revelou mais. Posts de viagens para o litoral, fotos com amigos em churrascos na Muca e uma menção sutil a alguém especial em uma legenda de pôr do sol na Praia Grande. Nada explícito, mas o suficiente para confirmar. Meu dedo pairou sobre o botão de mensagem, mas parei. Não ali, não virtual. Eu precisava vê-la nos olhos,
como no cemitério. No dia seguinte, uma quinta-feira chuvosa que transformava a Avenida Paulista em um rio de guarda-chuvas pretos, eu dirigi até o escritório da firma no Itaim Bibi. O trânsito era um caos, como sempre, com motoristas buzinando furiosos nos semáforos eternos da Brigadeiro Faria Lima. Estacionei em uma rua lateral, o coração batendo forte contra o volante, e entrei no prédio de vidro espelhado que refletia o céu carregado. A recepção cheirava a café fresco e couro novo. Uma secretária de unhas vermelhas me olhou com curiosidade. Procuro a Carla Mendes. Sou Ana, esposa do Roberto. Ela piscou, surpresa, e chamou pelo interfone. Minutos depois, Carla apareceu no saguão, o rosto pálido sob a maquiagem leve, vestindo uma blusa branca e calça jeans que pareciam casuais demais para o luto que eu carregava. Ana, o que você faz aqui? Ela perguntou, a voz baixa, olhando ao redor como se temesse olhares. Eu me levantei do sofá de couro, as pernas firmes pela primeira vez em dias. Precisamos conversar, de verdade, sem interrupções. Ela hesitou, mordendo o lábio, mas assentiu. Saímos para o café do térreo, um lugar lotado de executivos com laptops e expressos quentes. Escolhemos uma mesa no canto, perto da janela, que embaçava com a condensação da chuva fina. O barulho de xícaras tilintando e conversas abafadas nos envolvia, mas o ar entre nós era elétrico, carregado de segredos não ditos. Eu vi as mensagens. Eu disse direto, sem rodeios, empurrando o celular dela sobre a mesa. Não, o meu, com prints que eu fizera na noite anterior. Seus olhos se arregalaram, o rosto corando como se o calor do expresso a queimasse por dentro. Ana, por favor, não era para ser assim. Ele disse que ia te contar que estava terminando tudo. Terminando? A palavra me acertou como um tapa. Terminando o quê? Nossa família. Os 18 anos que construímos? Minha voz subiu um tom, atraindo olhares curiosos de uma mesa vizinha. Ela baixou a cabeça, as mãos tremendo ao redor da xícara. Começou como flerte no trabalho. Ele estava estressado, você sabe, com os prazos da firma. Eu era nova, admirava ele, virou mais. Ele me levava para jantar na Vila Olímpia, prometia que era só distração. Mas eu me apaixonei, Ana, de verdade. Apaixonada. A palavra ecoou na minha mente, misturando raiva e uma pena inesperada. Ela era jovem, ambiciosa, talvez iludida pelas promessas de um homem no auge da crise dos 40. Mas eu era atraída, a que ficara com as noites vazias e as contas para pagar. Você veio ao funeral como se fosse viúva também. Por quê? Para se despedir do seu amor? Eu disparei, a voz rouca de emoção. Lágrimas brotaram nos olhos dela, escorrendo devagar. Porque eu o amava. E por quê? Ele me pediu para cuidar de você, se algo acontecesse. Disse que você era frágil. Frágil? A ironia me fez rir. Um som amargo que cortou o ar. Cuidar de mim? Enquanto me traía nas minhas costas? A conversa se estendeu, entre goles de café amargo e confissões entrecortadas. Ela admitiu os hotéis, os fins de semana roubados em Atibaia, o dinheiro que ele mandava para ajudar com as dívidas dela. Mas negou gravidez, negou planos concretos de deixar a família. Era um erro, Ana. Eu sinto muito. Sinto muito não apagava as noites em que eu me sentia invisível ao lado dele. Quando saímos do café, a chuva havia parado, deixando poças que refletiam os arranha-céus do Itaim. Não me procure mais, eu disse firme, virando as costas para ela. Mas por dentro, a fúria se transformava em algo maior. Resolução. Eu contaria a Laura aos poucos e reconstruiria nossa vida sem as mentiras dele. De volta ao apartamento, com o sol finalmente rompendo as nuvens e tingindo a sala de laranja, abracei Laura forte quando ela chegou da escola. Mãe, você parece diferente, ela disse, franzindo a testa. Melhor, filha. Vamos ficar bem. Pela primeira vez, eu acreditava nisso. Carla era o passado. A última palavra seria minha, na forma de uma vida nova, sem sombras. Mas algo me dizia que o confronto final ainda viria. Talvez na firma, ou em uma carta que ela ousasse mandar. Por enquanto, eu respirava. O ar de São Paulo enchendo meus pulmões como um recomeço. As semanas se arrastaram como o trânsito na hora do rush pela Avenida Brigadeiro Faria Lima,
onde os carros se empilhavam sob um sol escaldante que derretia o asfalto e irritava os motoristas com buzinas furiosas. Eu, Ana, aos 42 anos, me sentia como um daqueles veículos, presa, mas determinada a avançar. O apartamento na Vila Mariana, outrora cheio de ecos de Roberto, agora respirava um ar de transição. As cortinas novas, azuis como o céu de um raro dia claro em São Paulo, filtravam a luz da tarde, e o cheiro de tinta fresca da cozinha reformada, um projeto que eu mesma planejava, revivendo minhas raízes em design gráfico, misturava-se ao aroma de café coado que Dona Clara preparava toda manhã. "Filha, você está florescendo de novo", ela dizia, com seu sotaque mineiro carregado e o rosário pendurado no pescoço como um talismã de força. Ela se mudara para perto, no andar de baixo, para ajudar com Laura, e sua presença era o porto seguro em meio à tempestade que ainda rugia dentro de mim. Laura, aos 16 anos, começava a se reerguer. A escola no centro da cidade, com suas aulas de artes e debates acalorados sobre política brasileira, a distraía das noites em que sonhava com o pai. "Mãe, eu fiz um mural no colégio sobre perda e renascimento. É como a gente", ela me contou uma tarde, enquanto pintava as unhas de vermelho vivo na sala, o ventilador girando preguiçosamente contra o calor úmido de outubro. Eu sorri, orgulhosa, mas por dentro lutava com as cicatrizes. Contar a ela sobre Carla fora um obstáculo que eu temia, mas fizemos juntas numa noite chuvosa, quando o trovão ecoava como os batimentos do meu coração acelerado. "Papai errou, filha, mas isso não apaga o amor que ele tinha por nós." Ela chorou, me abraçou forte e no dia seguinte me surpreendeu com um café da manhã improvisado. Pão com manteiga e suco de laranja, como Roberto fazia nos domingos preguiçosos. "A gente vai superar, mãe, juntas." Seu apoio, tão jovem e resiliente, era o que me impulsionava, mostrando que o luto não nos definia, nos transformava. Mas Carla não desaparecera da minha mente, como uma poeira varrida pelo vento da marginal Tietê. Ela era uma sombra persistente, um lembrete das mentiras que Roberto tecera. 2 semanas após o confronto no café do Itaim, recebi uma mensagem no celular. Um número desconhecido, mas o texto era dela. "Ana, preciso te ver. Por favor. Não é sobre nós, é sobre algo que Roberto deixou." Meu estômago se contraiu, como nas curvas apertadas da descida da Serra da Cantareira em dias de neblina. Ignorei por dias, focando no meu novo freelance. Projetos de logos para pequenas empresas na Liberdade, onde o cheiro de yakisoba e templos budistas me transportava para um mundo de cores vibrantes e renovações. Mas a curiosidade, misturada à raiva não resolvida, venceu. Marquei um encontro num parque público no Ibirapuera, longe dos olhares da firma, onde o lago refletia os prédios altos sob um céu azul salpicado de nuvens fofas, e o barulho de ciclistas e famílias em piqueniques criava uma bolha de normalidade. Cheguei cedo, vestindo uma blusa solta de linho e jeans confortáveis, os cabelos presos num rabo de cavalo prático contra o vento quente que balançava as árvores centenárias. O parque fervilhava de vida. Crianças correndo atrás de pipas coloridas, casais de mãos dadas caminhando pela alameda de ipês e o cheiro de churrasco de uma roda de amigos ao fundo. Sentei-me num banco de madeira desgastada, perto da fonte que jorrava água cristalina, e esperei. Carla apareceu pontual, com um ar cansado que a maquiagem não disfarçava. Olheiras profundas, o cabelo preto agora curto e prático, como se ela também cortasse laços com o passado. Vestia um macacão simples e tênis brancos, carregando uma pasta de couro marrom que parecia pesada demais para o dia ensolarado. "Obrigada por vir, Ana", ela disse, sentando-se ao meu lado com as mãos entrelaçadas, evitando meu olhar direto. O sol batia em seu rosto, destacando as sardas que eu não notara antes, e uma brisa leve carregava o perfume de flores do jardim botânico próximo. "Eu sei que você me odeia, e tem razão, mas isso não é sobre mim ou sobre o que fizemos." Ela abriu a pasta, tirando um envelope amarelado, selado com cera vermelha rachada. "Roberto me deu isso há 1 mês, antes de uma viagem.
Disse que era pro caso de algo acontecer para você. Meu coração parou por um segundo. As mãos frias, apesar do calor. Peguei o envelope, sentindo o papel grosso sob os dedos, e o abri devagar. Dentro, uma carta manuscrita, na caligrafia inclinada dele que eu conhecia de tantos bilhetes de amor. Ana, minha companheira de todos esses anos, se você está lendo isso é porque o pior aconteceu. Eu errei feio, amor, com Carla com as mentiras, mas você sempre foi o centro da minha vida. O dinheiro que mandei para ela era para quitar uma dívida dela com agiotas, nada mais. Eu te amo e peço perdão. Cuide da Laura e de você. Seja feliz. As palavras borravam com minhas lágrimas, caindo como gotas de chuva isolada no banco. Carla observava, os olhos úmidos. Ele terminou comigo 2 semanas antes do acidente. Disse que não aguentava mais a culpa. Eu vim ao funeral porque ainda doía, mas não como amante, como alguém que errou junto. A revelação me acertou como o impacto de um metrô freando na estação Paraíso, abrupto e revelador. Não era só traição. Era uma teia de arrependimentos que Roberto carregava sozinho. Por que não me contou antes? Perguntei, a voz embargada, dobrando a carta com cuidado. Ela suspirou, olhando para o lago onde patos nadavam preguiçosos. Ele tinha medo de te perder e eu fui egoísta, Ana. Mas agora, saio da firma. Vou para Ribeirão, começar de novo. Desculpa de verdade. Pela primeira vez, vi nela não uma rival, mas uma mulher quebrada, como eu. Levantei-me, o envelope no bolso como um peso aliviado. Vá, Carla, e boa sorte, mas não volte. Ela assentiu, se afastando pela trilha de cascalho, sua silhueta se perdendo entre os corredores verdes. De volta ao apartamento, com o pôr do sol tingindo o céu de São Paulo em tons de laranja e roxo, um espetáculo que Roberto e eu admirávamos da varanda, mostrei a carta para Laura e Dona Clara. Sentamos na sala com chá de camomila fumegante e biscoitos de polvilho que minha mãe assara. Ele se arrependeu. Meninas, isso não conserta tudo, mas fecha um ciclo, eu disse sentindo o peito leve pela primeira vez. Laura me abraçou, o cheiro de seu shampoo de morango misturando-se ao ar morno. Você é nossa heroína, mãe. A última palavra é nossa. Dona Clara sorriu, traçando o sinal da cruz. Amém, filha. Agora, viva. Nos meses que se seguiram, a vida floresceu como os jacarandás na primavera paulistana, roxos e vibrantes contra o concreto. Iniciei um curso de arquitetura online, honrando o legado de Roberto sem as sombras. Laura se destacou na escola, sonhando com faculdade em design, e juntas planejamos uma viagem para Ubatuba, o lugar que ele prometera. Carla sumiu como uma página virada, e eu tive a última palavra. Perdão não para ele, mas para mim mesma. Em São Paulo, cidade de recomeços incessantes, o luto se transformou em força, e o sol finalmente aquecia sem queimar.